Salmo capítulo 24. A palavra diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Amém? Eu amo esse texto. Eu amo esse salmo. É perfeitamente possível perceber que ele nos coloca em duas dimensões de transformação. É o momento em que a palavra pede para que nós sejamos limpos de mão e puros de coração. E uma coisa não está desassociada da outra. Quando nós falamos sobre limpeza das mãos, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós executamos em nome do Senhor. Tem a ver com você realmente trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor com diligência, com cuidado, com zelo, com pureza, sem contaminar aquilo que Deus te entregou com pecados ou com más intenções. Agora, quando a palavra fala sobre pureza de coração, ela está falando realmente do nosso interior, das nossas motivações mais íntimas. E é perfeitamente possível você trabalhar e fazer algo para Deus, ter mãos limpas e fazer bem feito, sabe? Mas não ter um coração puro. E o reino de Deus é um lugar onde Deus se preocupa sim com a forma que é feita as coisas. Não se trata de fazer o certo, se trata de fazer também da forma certa. Vocês estão me entendendo? Quando a palavra de Deus ela nos estimula a exercer essa pureza de coração, Ele está falando que existem dois lugares que o Senhor visita antes de ter uma conclusão ao seu respeito. A limpeza das suas mãos e a pureza do seu coração. E é quando essas duas atmosferas estão unidas que nós vivemos essa realidade de pureza. Amém? Sabe, eu estava realmente procurando textos, mensagens, pregações que falassem desse tema na internet, ou procurei na Bíblia, procurei em alguns livros. E na verdade é uma coisa que é tão essencial, mas nós não falamos muito. A igreja perdeu o jeito de falar sobre pureza, porque esse é um tipo de mensagem muito incômoda mesmo para quem vai representá-la. Aqui na igreja, eu já ministrei para vocês sobre a história da igreja, eu já ministrei um pouco sobre escatologia, eu já ministrei um pouco sobre regras de interpretação da Bíblia, eu já falei de coisas um pouco difíceis, coisas fáceis, mas essa é a mensagem mais difícil de se pregar em toda a minha vida. Porque a pureza não é um tipo de pregação que você fala e as pessoas absorvem. A pureza é um tipo de pregação que as pessoas veem. As pessoas elas vão realmente garimpar a mensagem, construir alguma coisa no coração a partir do que elas estão vendo em você. Quem prega pureza, prega pelo exemplo, não prega pelo discurso. E é por isso que a igreja dos últimos dias começou a pregar menos sobre isso. De certa forma, parece que a igreja reconhece os seus erros e ela fica com o pé atrás para falar de pureza. E quando fala, é sempre num tom acusatório. Como se nós fôssemos puros e os outros fossem impuros. Lembra daquela oração do fariseu no templo? Que olhava para o céu e dizia: obrigado, Pai, porque eu não sou como esse publicano pecador. Eu dou o dízimo de tudo que tenho.
e faço diligentemente as minhas orações e tudo mais, enquanto o publicano, ele não ousava olhar o céu e dizia: sê propício a mim, Deus, porque eu sou pecador. Então Jesus pergunta: quem desceu justificado para sua casa? E essa pergunta precisa martelar no nosso coração. Porque, na verdade, nós costumamos mesclar o significado de algumas palavras no meio cristão. Então, a gente entende que pureza e santidade são a mesma coisa. Mas não. Pureza e santidade não são a mesma coisa. A pureza, ela não é santidade. A pureza é uma qualidade de motivação que me leva a ter santidade. Vocês estão entendendo a diferença? A pureza não é mansidão. A pureza é uma qualidade de motivação que nos leva a agir com mansidão. E eu pesquisei, eu dei uma olhada e fiquei muito decepcionado com a definição de pureza que se encontra no dicionário Aurélio. Se você dá uma olhada lá no dicionário Aurélio, você vai ver a seguinte informação: pureza, qualidade daquele que é puro. Beleza? Aí o que eu fiz? Eu fui lá no significado da palavra puro. E sabe o que está descrito? Sujeito que se porta com pureza. Sabe aquelas pegadinhas que não faz sentido? É engraçado. O dicionário não tem uma definição tão clara sobre o que é pureza. E a gente nem devia estranhar muito que o mundo não tenha uma resposta clara sobre o significado dessa palavra. Sabe por quê? Porque a pureza, ela é uma virtude celestial tão rara. A pureza é uma virtude celestial, sabe, tão escassa. Nós somos tomados e governados por tantos sentimentos que adulteram as nossas motivações. E então nós, às vezes, sujamos as mãos e corrompemos o nosso coração, porque a nossa motivação não está num lugar em Deus. Todos nós temos a missão de proteger a pureza que existe dentro de nós. Realmente, eu fico muito chocado, por exemplo, quando eu vejo crimes que são cometidos contra crianças. Seja abusos sexuais, sejam assassinatos, sejam toda sorte de violência. Quando eu contemplo esse tipo de maldade no mundo, nossa, no meu coração sobe uma ira tão grande. A vontade que eu tenho é que fosse comigo, mas não com a criança. Os dois pastores que mais pregam na minha vida é a pastora Ayla e o pastor Aleph. São os meus filhos, de 3 anos e 1 ano. Porque eles têm uma pureza tão grande. Sabe, que uma criança, eu estou lá trabalhando, vem a minha filha e começa a falar um monte de coisa, eu não entendo nada, mas é tão puro. Ela só quer estar ali comigo, ela só quer ter vontade de estar comigo. Quando você começa a avaliar o comportamento das crianças, você vai percebendo que faz todo sentido que Jesus tenha dado tanto privilégio, sabe, às crianças durante o seu ministério. Quando as pessoas estavam tentando repelir a pureza de Jesus, Jesus, não, a pureza para mim é preciosa. Traz para mim, porque o reino dos céus é semelhante a isso aqui, ó. Sabe? Se você não tiver o coração puro de uma criança, você não vai ver o reino de Deus. É engraçado como os textos que falam sobre pureza estão também relacionados à visão. E conforme o pastor Tiago pregou, fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Jesus fala: não afaste de mim as crianças, porque é delas que pertence o reino de Deus. Sabe, a pureza é uma qualidade tão difícil de se falar, tão difícil de se pregar, mas ela é tão necessária, especialmente para os nossos dias. O mundo não tem uma definição muito clara sobre pureza. E toda a imagem que o mundo pode ver de Deus depende muito sim de você.
Você é praticamente o Deus que o mundo está vendo, porque eles não têm acesso a Deus. A Bíblia fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e sem Ele, ninguém vem ao Pai. E você, como representante de Cristo, tem a missão de recuperar, de regenerar o sentimento de pureza no coração do mundo e da sociedade. Amém? É por isso que é difícil falar, porque de todas as nossas missões, de tudo aquilo que o Evangelho nos manda fazer, restaurar a pureza é difícil. É o nosso maior desafio enquanto cristãos. Acontece que a mensagem da pureza, na vida de um ministro do Evangelho, aciona um tipo de gatilho que sempre o coloca à frente de quem ele foi e o confronta com quem ele tem sido, com o que ele tem sido. Vamos lá, eu vou repetir essa parte. A mensagem da pureza na vida de um ministro do Evangelho é um tipo de gatilho que sempre nos coloca diante da pessoa que fomos, da pessoa que nós já fomos, e nos confronta com a pessoa que estamos sendo hoje. Tem a ver com você pegar realmente quem você foi, o que você já fez em nome de Deus, sabe, voltar bem para aquele primeiro amor e comparar com quem você está sendo hoje. E quando existe a menor diferença possível entre essas duas pessoas, aquela que você foi e aquela que você está sendo, é porque você está conservando a sua vida em pureza. Quando eu ministrei essa canção, fui eu que pedi para o Éder para me ministrar. Me perdoem os ouvidos de vocês. Mas essa foi uma das canções que mais falaram ao meu coração no meu primeiro amor. Eu me converti em um avivamento muito diferente do que vocês estão vivendo hoje. Eu passava horas e horas ali com meu violão, sem saber fazer 2 notas direito, cantando a sua presença real aqui nesse lugar. Eu escutava Antônio Cirilo, eu escutava David Keelan, eu escutava Filhos do Homem, eu escutava Asas da Adoração, eu escutava Ouvir e Crer, eu escutava Diante do Trono. Sabe, vocês talvez estão vivendo os frutos desse avivamento que aconteceu lá nos anos 2000. E a igreja era muito, muito diferente do que vocês estão acostumados a ver. E aquilo realmente provocou uma mudança significativa em como a igreja passou a adorar, se comportar. O gospel, que era tão conhecido por suas notas difíceis, por suas melodias bem elaboradas, por suas notas dissonantes, começou a perder espaço para pessoas que sabiam fazer 3 notas no máximo. E que cantavam canções que repetiam e repetiam e repetiam. Para mim isso tem significado. Para mim isso tem um significado muito diferente. E um dia eu estava lá no meu quarto orando e o próprio Espírito Santo falou: por que você não me adora escutando Laura Sogueles da mesma forma que você me adorava quando escutava Antônio Cirilo? E Deus não está fazendo merchandising de nenhum ministério. Ele só está fazendo uma comparação a partir das referências que eu tenho. As referências que eu tenho me fazem perceber que eu mudei no decorrer do meu ministério. Eu já fui uma pessoa um dia e hoje eu estou uma pessoa um pouco diferente. E eu não sei dizer se essas mudanças foram para melhor. Porque talvez eu conhecia e entendia muito menos da palavra. Mas o meu coração queimava numa intensidade diferente. A pureza não aniquila a maturidade. A pureza ela não existe para aniquilar a maturidade. Você não tem que ser uma criança para sempre. Na verdade, a pureza é o que te faz amadurecer do jeito certo. Porque tem muita gente que agora não faz o que fazia há muito tempo porque acredita que mudou. Não, agora eu estou em outra vibe. Eu tenho uma adoração mais cult. Eu tenho uma adoração mais, mais coesa com a minha realidade. Eu vou te falar, os corações mais puros, os ministérios mais puros, os missionários mais puros que eu conheci, eles cantavam canções da harpa. E muito mal. E pregavam, às vezes, com uma metodologia um pouco arcaica, um pouco diferente da nossa. Mas,
Você percebe que a pureza ela não está casada com nenhum tipo de moda. A pureza não está casada com nenhum tipo de moda. Eu assisti um filme da Netflix chamado Dois Papas. E a mudança do Papa Bento XVI para o Papa Francisco representou para a Igreja Católica uma ruptura gigante entre o tradicionalismo e o progressismo. A visão um pouco mais aberta. E quando o Papa Francisco pegava e falava assim, olha, eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre determinados temas, porque o mundo mudou e a igreja precisa mudar. Então o Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, disse, a igreja que se casa com a moda do seu tempo fica viúva quando a moda passa. A igreja que se casa com a moda do seu tempo fica viúva quando o tempo passa. Porque depois a cor do fundo que vai estar na moda não é mais preto, é azul. Ou então vermelho. Ou qualquer cor. Mas o seu coração tem que ser o mesmo. E você tem que funcionar diante de Deus da mesma forma, na mesma intensidade. Talvez você já rodou no manto uma vez e hoje isso não acontece mais. Talvez você já falou em línguas alguma vez, mas hoje você tem um pouco de vergonha. Antes você adorava com as mãos levantadas para cima e agora você adora com a mão levantada para baixo. Não faz diferença, porque tem muito mais a ver com o seu interior. Tem muito mais a ver com a qualidade da sua motivação. Eu olho para esse texto e eu fico muito impactado por ele, porque Davi, ele sabia que ele não era puro. Ele sabia que foi puro. Davi, ele reconhecia que teve uma história com Deus, mas em alguns momentos da sua jornada ele foi fraquejando, ele foi fracassando. Mas aquele coração que conservava o temor permaneceu nele. E era isso que Deus mais gostava em Davi. A capacidade de olhar os caminhos que ele está tomando e perceber que aquilo está fazendo mal. Muitas vezes ele precisou de um choque profético para acordar para a realidade. Mas ainda assim ele sempre voltava a ser o mesmo pastor que estava de trás das malhadas e que Deus elegeu. Eu acho que esse é o problema. Às vezes a gente esqueceu o caminho do lugar onde Jesus nos encontrou. A gente não sabe mais voltar para lá, porque muita coisa foi acontecendo no processo, muitos traumas foram acontecendo e nos afastando do Senhor. Sabe, existe uma sugestão por parte do pecado que ela é muito nociva para nós nesses dias. É aquela sensação que para você se dar bem na vida, ou para você realmente viver, você precisa de uma pequena dose de malícia. Sabe? Você precisa de um pouco de malícia, para você não deixar de ser trouxa. Tipo, tem relações em que você tem que dar uma desconfiadinha da pessoa. Sabe? Tem convites que você tem que ter uma malíciazinha para ouvir. E na verdade esse discurso é difícil de refazer porque é um argumento muito convincente. A pior coisa do mundo é você ser passado para trás, é alguém manipular os seus sentimentos, é alguém manipular mesmo, sabe, o seu coração. Então o pecado ele fala assim, olha, você precisa de um pouquinho de malícia. Você não pode ser tão bobo. Só que a igreja, ela aprendeu de forma muito desigual, sabe? Nós somos perfeitos em ser prudente como a serpente, mas não tanto em ser manso como a pomba. A prudência, ela não é malícia. Prudência não é malícia. A malícia, ela é o diminutivo de maldade. E na verdade o diabo sabe que se você tiver só um pouquinho de maldade é suficiente, porque isso cresce. Tudo o que você alimenta, cresce. Então, chega um momento que você vai usando de malícia, de jeitinho, para você sobreviver. Existe até alguma legitimidade nisso, sabe? De você pegar e ser um pouquinho esperto, para você não ser passado para trás. Mas o problema é que quando essa malícia ela vai se desenvolvendo, aquilo que você usava para se proteger de um mundo mau, agora está
corrompendo você, está corrompendo o seu coração. E você sai de vítima a opressor em pouco tempo. Quando nós estávamos estudando a história da igreja, nós percebemos que a história dos mártires era linda. As pessoas, realmente, elas morriam em nome do Senhor. Testemunhos incríveis, sabe, de mártires que foram massacrados, humilhados, torturados e não negaram a sua fé. E esse é o espremer do primeiro azeite, aquele óleo perfeito que era derramado diante do Senhor. Mas passou um tempo, a igreja ela foi incrementando a sua liturgia, o seu pensamento, o seu modo de ser. E depois de alguns séculos, a coisa inverteu. Aquela igreja que antes morria, agora está começando a matar. Porque ela foi, adotando algumas características do comportamento secular. Algumas pequenas raposinhas que iam minando, a pureza do coração da igreja. E uma igreja sem pureza, ela é uma presa fácil da religião. Uma igreja sem pureza é uma presa fácil da religião. Na verdade, Jesus, ele sempre combateu a santidade sem pureza. É por isso que eu falei que pureza não é santidade. Pureza é uma qualidade de motivação que te leva à santidade. Porque os fariseus eram santos. Os fariseus, eles observavam a lei. Chega um determinado momento no Sermão da Montanha em que o próprio Jesus diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vereis o reino de Deus. Ou seja, Jesus ele tinha um reconhecimento de que na teoria os fariseus eram bons, mas as suas motivações eram corrompidas. No tempo dos nossos pais, eu ouvia um tipo de coisa assim, olha, o culto quando ele não tem Deus, ele não funciona. E isso é uma mentira. Porque nós aprendemos a fazer um culto perfeito diante de Deus sem Deus. Se a presença não vem, a gente simula ela. Então nós colocamos luzes diferentes, fumaças diferentes. Nós colocamos, músicas diferentes e, Pégasos e golfinhos voando, a gente dá um jeito. Mas é tão mais fácil você pegar e se dobrar diante de Deus. E em pureza, invocar o seu nome. Acontece que o preço da pureza é muito alto, porque assinar um contrato de pureza é também assinar quase que um contrato de ser otário. Abra sua Bíblia aí em Mateus, já estou finalizando. Não, Mateus não, Lucas. Lucas, capítulo 18. Não, 18 não, 16. Lucas capítulo 16. Jesus ele traz uma parábola estranha para nós. Ele diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for despejado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. E disse a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a geração dos filhos da luz. Olha que parábola estranha. E é muito comum encontrar parábolas estranhas vindo de Jesus. Porque Jesus, ele calculava o seu discurso a partir da maldade das pessoas.
O que nós estamos vendo aqui é um esquema de corrupção, semelhante àqueles que você vê na televisão. Existia um homem muito rico, e sobre a riqueza dele havia um mordomo que administrava todos os recursos desse senhor. Só que ele gastava dispendiosamente, ele gastava muito e ele se corrompia muito, e ele, na verdade, estava roubando mesmo do seu senhor. E quando os rumores dessa má administração chegam aos ouvidos do dono de todo o dinheiro, ele presta conta, ele fala: ué, cara, o que é isso que eu estou ouvindo de você? Você não pode mais ser meu mordomo. Eu quero que você preste conta de tudo que você está me devendo, porque você vai ser mandado embora. E nesse momento ele chega a alguma reflexão. Ele fala assim: cara, em algum momento da minha vida eu vou precisar de alguém. E o que eu posso fazer para que esse alguém se compadeça de mim depois que os meus crimes forem descobertos? Eu já sei, eu vou ajudá-los. Eu vou cuidar deles, eu vou agradá-los de alguma forma. Então ele elabora um esquema de corrupção para que ele prendesse as pessoas em um elo de gratidão. Tipo assim, olha, as pessoas vão ficar gratas a mim e depois, quando eu não tiver para onde ir, elas vão me receber. E ele faz isso com ele chega lá e fala: quanto você deve? Eu devo 100 quilos de azeite, 100 litros. Ele fala assim: não, anota 50. E você, quanto? 80. Não, anota 50. Sabe, anota menos. E é claro que a outra pessoa iria ficar muito feliz com essa nova negociação. E quando o dono de todo o dinheiro, ele percebeu isso, ele chegou a uma conclusão que é estranha. Ele falou assim: nossa, mais prudentes são os filhos das trevas do que os filhos da luz. Aí ele conclui a parábola: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Olha só que parábola estranha. Com tanto exemplo para Jesus usar. Lá em Lucas, no capítulo 18, a gente vai ver uma outra parábola de Jesus, que é a parábola de um juiz injusto. E esse era um juiz injusto que estava sentado em cima da causa de uma pessoa. Existia uma mulher que era viúva, ou seja, ela era uma dependente social, e ela precisava que ele agilizasse os processos legais para que ela pudesse ter algum tipo de benefício. Então, ela começa a clamar para o juiz e diz assim: olha, você poderia, por favor, julgar a minha causa? E o que ele dizia consigo? Eu sou um juiz injusto, e eu não temo a Deus e nem nada, então eu não estou nem aí para o que ela precisa. Eu não tenho sensibilidade a ela, eu só penso em mim. Só que todos os dias ela ia lá e importunava aquele juiz e falava: por favor, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E chega um determinado momento que ele fala assim: cara, eu sou um juiz injusto, eu sou um cara muito mau. Mas essa mulher me enche tanto o saco que eu vou resolver o problema dela para me livrar dela. Porque, nossa, não é que eu tenha algum compromisso com a justiça, é porque eu quero ficar em paz. E Jesus usa um juiz injusto também como um exemplo da sua pregação. E ele sempre falava coisas dessa natureza, como: nos últimos dias, o Filho do Homem virá como um ladrão. O que Jesus está querendo dizer com essas coisas? Sabe, ele sempre usava o exemplo de uma coisa que era muito má, para mostrar que no fundo disso existia um fundo de pureza. Ele usava exemplos onde uma geração que estava caída pudesse entender, porque elas se reconheciam naquelas falhas. Aquelas pessoas se reconheciam naqueles erros, e Jesus pegava e acertava o coração das pessoas, porque a presença da pureza, ela denuncia tudo aquilo que é medíocre. Bastou Jesus sentar-se ao lado de Zaqueu para que ele botasse os seus pecados para fora por constrangimento. A pureza, ela causa isso em nós, sabe? Constrangimento. E eu acho interessante que o próprio Deus reconhece nessa parábola que a estratégia da malícia é boa. Nossa, ele agiu com uma malíciazinha, ele foi esperto. Ele é mais prudente que os filhos da luz. Mas sabe, Jesus, ele veio nos mostrar um novo e vivo caminho, que faz oposição à sugestão da malícia,
que é a da bondade. Porque se malícia é o diminutivo de maldade, a pureza é o diminutivo de bondade. E aquilo que você coloca no seu coração cresce. Então, se você coloca pureza no seu olhar, cresce, floresce. A pureza, ela realmente é um caminho que quebra as nossas pernas como ministros do Evangelho. Porque Jesus falou, olha, vai vir alguém, vai te bater na sua face. O que você faz, você dá a outra face. Se vier um ladrão e ele for roubar de você a capa, dê a ele também a túnica. E se alguém te obrigar a andar contigo 1 milha, ande com ele 2. É tão engraçado que na continuidade dessa parábola, a Bíblia fala que os fariseus riam de Jesus, zombavam dele. Porque é antinatural, você optar pela pureza causa em você a mesma sensação de nadar contra a corrente, porque o mundo é mau. E às vezes você tenta usar a maldade para se proteger de um mundo mau e não percebe que também está produzindo um mundo mau. E é por isso que ele fala assim, não, comece a devolver bondade para cada golpe que você recebe na cara. Comece a devolver bondade para tudo aquilo que te oprime. Jesus venceu a morte por meio da pureza. Porque quem poderia matar aquele que voluntariamente se entregou para morrer? Jesus, ele sentava com o seu próprio traidor. Ele lavou os pés do seu próprio traidor. Jesus, ele se portava com pureza. Ele sabia que essa era a única estratégia que iria desarticular as estratégias do diabo. Nós precisamos reaprender mesmo o significado da bondade do Senhor e multiplicar ela por onde nós passamos. Vai ser mais difícil pelo caminho da pureza. Vai ser mais difícil. As nossas motivações, elas sempre vão tentar falar aos nossos ouvidos. Poxa, você toca tão bem, você podia cobrar para isso. Poxa, você prega tão bem, você podia cobrar. É uma forma de Deus te honrar. Sabe, eu conheço tantos ministros usados por Deus demais. E que hoje estão numa vibe totalmente diferente. E vocês perguntam, meu Deus, o que aconteceu para essa pessoa estar assim? A mesma pessoa que virava vigílias de madrugada orando e se entregando aos pés do Senhor, que pregava com intensidade para 3 ou 2 pessoas, agora está engravidando gente por aí, usando droga e ministrando ainda. Tipo, cara, eu não consigo entender por que as pessoas se corrompem no meio do caminho. E talvez seja por isso que Deus ainda não nos deu a permissão de crescer. Porque talvez não nos deixar crescer seja de fato a forma que o céu escolheu para nos proteger. O anonimato está protegendo a qualidade dos ministros desses dias. As pessoas que realmente vão fazer diferença nas gerações futuras, elas não estão no Instagram, elas não estão no Facebook, elas não estão em lugar nenhum. Elas estão de joelhos no seu quarto, fechando a porta e orando em secreto, porque o Pai dela, que a vê em secreto, a recompensará. Chegou um momento em que nós precisamos, na verdade, recuperar a credibilidade da nossa mensagem e não pregar mais. É o evangelismo do silêncio. Você vai pregar muito mais calado do que falando. Porque as pessoas vão ver o tipo de pureza que você exerce. E vai perceber que esse grande envio que Deus ainda está segurando no Brasil depende de muito joelho que não está se dobrando nos quartos. Cara, eu acredito que Deus vai fazer algo poderoso na nossa nação. Mas para Deus os métodos importam. Deus nunca precisou do Google para ser conhecido. Deus nunca precisou de mais nada. Ele só precisa de um coração quebrantado e contrito. E Ele não despreza esse coração. Amém? Se você puder ficar de pé. Eu quero dizer para você que o caminho da pureza não vai ser fácil. O caminho da pureza vai conseguir atrair para a sua vida alguns obstáculos.
mas não se intimide por eles. Ainda vale a pena ser puro. Ainda vale a pena ter um olhar renovado. Ainda vale a pena ser singelo de coração, sem máscaras. Lá em Coríntios nós aprendemos que o verdadeiro amor não suspeita mal. Sabe o que é isso? O verdadeiro amor não suspeita o mal. A pessoa que ela carrega consigo uma atmosfera apaixonada, ela gera consigo um ambiente apaixonante. Você está me entendendo? Uma pessoa que carrega consigo uma atmosfera apaixonada, ela gera pelos lugares onde ela passa um ambiente apaixonante. Como é bom conviver com pessoas puras. E como é ruim conviver com pessoas negativas. Que reclama de tudo. Que está sempre mal, que está sempre doente, que está sempre ruim. Porque na verdade fica vendo o mundo com esse olho de oposição, como se tudo tivesse contra ela, e todos os problemas. Não. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Sabe, nós precisamos renovar a ótica sobre Deus. Foi esse o exercício que Jesus fez descendo à terra. Recuperar em nós uma visão de que Deus é bom e de que Ele é puro. E que o seu Espírito Santo é sensível. O mesmo que fez há muito tempo atrás, também está fazendo hoje. Houve um determinado momento em que Jesus estava num velório. Jesus estava num velório, num funeral. E as pessoas estavam chorando e pranteando a alma da morta. Então chega Jesus como um mensageiro da esperança e diz: não chorem, a menina está viva. Não chorem. E para você perceber o nível de sinceridade que havia naquelas lágrimas, de um minuto para o outro, aqueles que estavam chorando começam a rir, e a rir de Jesus. Como que você está num velório chorando? Alguém conta algo que você não acredita, porque você não tem um coração puro e você começa a rir. Isso quer dizer que as lágrimas anteriores não eram reais. E é por isso que Jesus falou: não, tira todo mundo daqui. Tira todo mundo daqui. E ele foi no quarto da menina e falou com ela, e ela levantou. Jesus, ele não expulsou as pessoas porque a incredulidade delas interferiu no poder de Deus. Nada pode impedir o poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? A razão pela qual Jesus pegou e tirou aquelas pessoas daquele lugar é para proteger a pureza do que ele estava por fazer. Imagine quantas perguntas insensíveis seriam feitas àquela criança. Seriam feitas. Ele falou: não. Bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Saiam daqui, vocês não têm dignidade de enxergar o que eu estou fazendo. E é por isso que o grande avivamento que nós estamos esperando vai acontecer em um lugar secreto, em um quarto. A Bíblia fala que ele entrou no quarto dela e confiou àquela geração o testemunho do milagre, porque ela era a pessoa que provava com a vida que a ressurreição funciona. Imagine para todos aqueles que viram aquela menina morta brincando ali depois na rua. Aquela menina, sem falar uma palavra, pregava para uma geração de incrédulos que ele pode ressuscitar, que ele venceu a vida e que ele é puro. Feche os seus olhos e comece a orar. Mas faça um tipo de oração, sabe, daquelas que você fala o que você quiser. Onde você não trata Deus como soberano Deus e eterno Pai, mas como você o chama de papai. Tu és o nosso Pai. Resgata, Deus, a pureza que eu perdi.